Efésios 4, e eu peço a você que vá ao versículo 11, carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, o Senhor nos diz assim: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Senhor, o que mais fazer senão se render? Obrigado por esse momento, cada vida que está aqui, Senhor. Que privilégio estarmos diante da Tua mesa. Que o Senhor abençoe fartamente, como é o Teu jeito de ser. Cria, Senhor Deus, em cada coração um sentimento de confiança. Nossa vida está entregue nas Tuas mãos. Isso nos faz mais do que vencedores sobre todas as coisas. Desafios que estão à frente, propostas, propósitos, sonhos, projetos que estão vindo aí, Senhor, encontre em nós uma esperança e mais, uma certeza inabalável que tudo já deu certo. Já deu tudo certo porque o nosso arrimo, o sustentador da nossa esperança é o Senhor, que nos amou primeiro. Obrigado por esta noite, obrigado pelo convite, obrigado, Senhor Deus, por estarmos perto de Ti, ceando contigo em um nome de Jesus, em Teu nome, Jesus. Obrigado por tudo. E nós dizemos todos juntos, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus, amém, 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 graças a Deus. Não sei qual é o seu momento, mas ele é importante. No monte, embaixo, na rampa, no vale, é muito importante, preste atenção, porque nada passa sem valor diante do Senhor. Tudo tem o seu propósito, o seu proveito. O Senhor, Ele vira a página, a mesa, e ele tem muita justeza no que quer e no que faz. Mas eu queria começar essa pequena reflexão. Nós estamos na antessala, ali a sala da ceia, nós estamos na antessala. Então seria aqui uma pequena conversa nessa antessala, antes de estarmos com o nosso anfitrião, o Senhor, para cearmos com Ele. E eu queria começar perguntando para você assim: esse texto aqui, ele fala de igreja, do mecanismo, da mecânica chamada igreja. Eu queria te inquietar um pouco perguntando: você já se percebeu nesse fabuloso papel de compor o corpo de Cristo? Que não é um lugar de arquibancada, mas é um lugar de movimento, de ser usado, de ser membro juntas, por onde circulam o DNA da vontade de Deus, perfeita justiça. Você já se percebeu nessa importância, quando Deus preparou todas as coisas antes delas existirem, já tinha uma mira em você? Aqui o texto diz que Ele levanta pessoas. Eu acho isso lindo, porque, via de regra, nós somos erguidos, levantados. A igreja é composta por pessoas que deixaram uma situação para viver outra, mais excelente. E Ele diz que chama um para apóstolo,
outro para evangelista, outro para mestre, outro para pastor, outro para profeta. E ele coloca isso de forma linear, sem dar nenhuma importância a mais para um ou para outro, porque ele resume tudo: nós fazemos parte de um corpo, cada um com a sua função, com o seu propósito de serviço, com a unção que Deus dá para a gente perceber vontade e também força para realizá-lo corajosamente. E eu queria que você nessa noite se despertasse sobre o papel que você tem na igreja. Muito mais do que na igreja local, nossa, Nova Vida, mas na igreja Reino, a igreja do Senhor. E aí vale aquela inquietação de fidelidade, né? De correspondência, cooperação, de abrir mão de algumas coisas em favor das dele, Senhor. Porque há um plano, um propósito. Nós não estamos soltos. Por mais que a vida teime em nos isolar com problemas, situações, guerras pessoais, a gente percebe pela palavra que nós somos amados, vistos, observados, tatuados com amor, nunca esquecidos, lembrados. É como se uma luz estivesse que ninguém vê, mas que é o olhar do Senhor o tempo todo, em todos os ambientes, na igreja lá fora, no tempo fácil, no tempo de guerra. E isso despertando na gente um senso de companhia, de confiabilidade, de esperança. Eu queria nessa noite que a ceia trouxesse essa inquietação sobre o grande desafio de sermos igreja. E eu penso assim, uma igreja que dialoga com o mundo. Nós temos boas novas para lançar ao mundo. Então, uma igreja que não ignora o mundo, fala com o mundo, sem permitir que o mundo lhe vença, sem que o mundanismo entre. É andar sem sujar os pés, em todos os lugares, mas não perder o brilho, o verniz. Ser uma igreja que tem uma linguagem do hoje, claro. Mas sem perder a força e o poder das palavras de sempre, eternas. Palavras de Deus. Elas devem nos mover nos problemas e nos brados de vitória. A palavra nos assegura essa mão dada do Senhor permanente em nossas vidas. Ser gente que fala com gente, mas sem esquecer a voz do Senhor no coração. Eu queria falar sobre isso. O maior poder dispensado de Deus para fazer na criação do mundo, na restauração dele, abrindo o mar para Moisés passar, tirando muralhas do caminho, força de Deus, finitude humana, poder impossível do Senhor, ação do Espírito, grandes coisas, mas nenhum poder é tão liberado quanto o Senhor construir igreja. Porque tudo se repete, o fogo se apaga, o mar se abre, muralha cai, tudo na formação dessa pessoa querida de Deus chamada igreja. A gente passa por fases. A gente ouve falar disso tudo. Quem no Brasil de meu Deus não sabe
não ouviu falar a respeito de Jesus Cristo, sua igreja. Alguns não são dela, mas olham e entendem. Ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Respeitem, porque são pessoas que se dedicam a Deus. O mundo sabe. Pilatos disse isso acerca de Jesus. Eu não sou da ala dele, mas eu não vejo nele dolo nenhum, porque a santidade convence. O olhar espelha a justeza da alma. Não precisa a boca se abrir, mostrar o crachá, nem dar uma carteirada da vida, não. Os olhos denunciam, as ações falam alto, o testemunho é pregação firme. Aí a gente ouve falar de Jesus e de sua igreja. Ouve na televisão. Esses dias eu ouvi uma entrevista de um rapaz que faz programa à noite com o pastor Ademar Campos, ministro de Deus. Ele num nível, querendo inquietar o pastor com perguntas rasteiras e de repente nas respostas santas, sem ele falar nada. Só com a sua palavra doce e cheia de autoridade, mudou o discurso daquele homem. Ele passou a ficar com os olhos cheios de água e esperando palavras novas, porque ele tem tudo, mas ele precisa do tudo de Deus. Então tem tempo que a gente só ouve acerca da igreja. A igreja é um lugar santo. A igreja é um lugar respeitado. Tem um tempo que a gente muda de fase e começa a ir à igreja. Eu comecei indo para a igreja só até a porta da igreja, deixar a minha esposa. Voltava, ia buscar. Então eu frequentava a igreja. Eu sabia a cor do muro, das letras. A gente entra na igreja, vai à igreja, passa um tempo assim. Um dia desse alguém disse, eu saio tão leve daqui. É claro, houve uma troca lá. Seu fardo era muito pesado, você não podia, você estava achatado. De repente você foi tomado dele e foi trocado por um fardo leve, suave. Alguém disse, a porta é estreita, né? Mas o fardo é leve. Mas tem um tempo, e eu falo para vocês, que a gente não só ouve nem só vai à igreja, a gente se torna a própria igreja. A igreja é isso. É uma composição. E bom por isso, porque não tem lugar a vaidades, gente que sabe fazer tudo sozinho. Não. Você sabe fazer parte. O mapa foi rasgado e distribuído a muitos. Um tem a profecia, outro o cântico, outra a oração, o salmo, outro evangeliza. Mapas de Deus. São pessoas distintas. Dons diversos, mas o corpo é uno, o de Cristo. E nele a gente encontra algo muito especial, chamado acolhimento. Eu queria que você prestasse atenção sobre essa palavrinha chamada acolhimento. Essa palavrinha chamada aceitação. Você sabia que quando a gente trabalha, quando a gente corre, quando a gente se destaca, quer se destacar, tudo isso no fundo a gente quer ser acolhido por alguém. E não é que na igreja um fenômeno acontece, nós somos acolhidos quando rejeitados lá fora, por algum motivo. Veja você que as pessoas são recebidas. E eu queria que você, como igreja que não tirasse isso do seu coração nunca, porque as pessoas precisam ser acolhidas, recebidas, porque Deus tem planos para elas. Em Romanos 15:7, repete isso que eu estou dizendo. Diz assim, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Não é lindo? Quando você acolhe, você está só repetindo o eco. Já aconteceu com você. Aqui você encontra o que o coração almeja. Quando eu digo aqui, é no corpo de Cristo. Toda a sua expectativa,
todo o seu conceito de felicidade, tudo aquilo que se chama paz, você encontra na presença do Senhor. Aqui a gente consegue um olhar diferente. E eu quero lhe cobrar de novo isso a mim também. Olhe diferente. Porque é muito fácil a gente encontrar um olhar sobre o nosso passado. Quem eu fui? Ele era. Ela fazia. Tem gente que só olha para a gente pelo passado. Esquece de erguer a cabeça e olhar, enxergar por milagre um Deus que depositou naquela pessoa um futuro. Que todo o passado jaz no esquecimento. A gente precisa ter um olhar diferente para a vida e para as pessoas. Porque às vezes nós somos instados a olhar só o presente. O que é que você é? Aí vem aquela história que se repete. Quando você tem muito, tem muitos amigos. Quando você tem pouco, são poucos os amigos. Olha se sobra algum. Olhar do presente. Melhorou de vida? Vamos com ele. Está em conflito? Dá um tempo para ele. Deixa ele orar lá. Esse é um olhar muito do presente. Mas eu estou falando para a gente ter um olhar diferente, que é um olhar para o futuro. Jesus tinha esse olhar, ele olhava para a pessoa e não olhava para o passado, nenhuma inquisição, nenhuma instauração de inquérito, nenhuma fiscalização. Ele olhava para a pessoa e via a pessoa como ela seria, como ela se tornaria nele. E a gente precisa disso. A gente pode ver na palavra esses encontros, quando o Senhor fala com pessoas, com aquilo que ainda vai acontecer. Ei, Pedro, você vai ser agora pescador de homens. Ou, ei, Simão, tu agora és Pedro. Na igreja a gente encontra esse lugar que dá crédito. Esse olhar que aposta. Essa mão que abraça. Essa oração silenciosa, Senhor, abençoa. A gente encontra isso. Escute. As pessoas precisam muito mais do que a vida entrega. Há pessoas com pouquíssimas oportunidades de vida. Dizem que o Brasil se tornou um país triste, porque foi embora a esperança. As pessoas não estão mais conversando como antes. Um cara de fora, um gringo, disse isso. Parece que o Brasil não é mais o mesmo. Porque as pessoas estão mais caladas, preocupadas. Quando eu digo que a gente tem que ter um olhar atento, porque o que a vida oferece não basta para nós. E aqui, quando as pessoas chegam na igreja do Senhor, aonde ela estiver, 2 ou 3 ou muitos, a gente tem que lembrar assim, as pessoas precisam mais do que o dia deu, precisam de esperança, de boas novas, de palavras proféticas abençoadoras. Nesse instante eu ouvi no telefonema: irmã, não diga isso, profetize, use a palavra para empreender propósito, para curar enfermos. Pode dizer sem medo que vai dar certo, que a pessoa será curada. As pessoas precisam de esperança. Ei, o seu bolso pode estar vazio, só não pode estar vazio o coração, porque nele se esconde o tesouro da vida. É lá que o Senhor escreve a palavra. É nessa hora que o fraco se levanta, que Gideão com poucos vence 1000, que Davi se faz rei sem ter tradição. Escute, as pessoas precisam de uma expectativa celestial. Ei, José, você está no Egito, mas você não é do Egito, não.
Você está passando por aí para deixar um escrito, um testemunho, um espelho. Ei, José, por mais que diga que você é do Egito, José não é do Egito, José é do céu. Tem cultura do céu, costume do céu, princípios do céu. Ele está aqui fazendo o que todo mundo faz, vestindo como todos, mas a sua natureza é outra. Aleluia. Em Mateus 9:39 há um texto. Perdão, eu disse 9:39, é 9:36. Há um texto formidável, diz lá assim, que Jesus, quando estava anunciando o reino de Deus e as pessoas fluíam para ele, aí, doutora, irmã querida Lourdinha, tem escrito assim, que ele olhava para a multidão, ele olhava para as pessoas, ei, volte a olhar para as pessoas. Ele se compadecia delas, porque as via como ovelhas sem pastor. E ele tinha misericórdia para entregar. Queridos, quando nós nos entregamos à palavra, ao evangelho, a Cristo, viramos igreja e corpo, nessa oferta que fazemos, viramos um povo, um corpo, algo grande nos pega, que é a comunhão. Comunhão. Quando a gente chega, e a gente tem pouca noção do que significa isso, chegar e compor igreja, depois é que a gente vai percebendo, quando a gente chega, a gente cai dentro de um propósito chamado comunhão. Aí descobre que Deus tinha planos há tempos para nós. Isso é muito difícil, é valor muito precioso, porque coisas acontecem da parte de Deus nessa comunhão. Eu sei que é muito difícil, é arte muito cara, porque somos muito distintos, diversos, diferentes. Mas o Senhor dá um jeito e a gente estabelece uma comunhão, um bem-querer, uma confiança. Eu sei que é duro para alguns, mais difícil para outros. Para Paulo foi muito difícil ele entrar nesse time, porque ele tinha um testemunho muito voraz, ele era perseguidor. Foi duro para Paulo, já salvo, renovado, feito de novo, nascido em Cristo, entrar para a igreja, compor igreja. No céu, sim, já estava registrado, Deus conhece bem, mas ele precisava encontrar o seu espaço no corpo de Cristo ali na terra. Para ele foi muito difícil e muito duro, mas o Espírito Santo ganhou a causa. O Senhor bradou no coração de Pedro, de todos os outros discípulos: ei, Pedro, não é só Tiago e João que são teus amigos, não. Paulo também é teu amigo e teu irmão. Escute, Paulo, ele aprende a lição. E ele passa a falar sobre isso para todos. Ele passa a ensinar sobre comunhão. Sabe o que é comunhão? Dentre muitos conceitos, é um sentimento que não nos deixa ficar apartados, separados, divorciados, faccionados. Comunhão é algo sobrenatural, como um cordão que liga pessoas no espírito, que faz soma, que multiplica, que engrandece, que faz reino possuir a terra. Ei, na igreja se acaba o clube pequeno, o andar com quem se gosta, com quem já se conhece. Igreja vira a página, é novidade de vida, é descobrir que o outro tem nome, sobrenome, endereço, causas, sentimentos, pelejas. O que está se passando contigo, meu irmão? Um dia desse
Eu vi escrito numa blusa, quando a pessoa virou: eu posso orar por você? É claro que pode, é tudo que eu preciso. Paulo, lição aprendida, durou, foi rejeitado, voltou. Barnabé lhe trouxe, não sei nem como, Eduardo. Paulo se decepcionou, foi viver o evangelho sozinho. Não dá para viver o evangelho sozinho. É mão sem braço, é pé sem canela. É olho sem pálpebra. Barnabé vai buscá-lo e traz: Paulo, não é assim não. Você tem testemunho. Eles vão te receber porque eu vou interceder, me colocar entre eles e você. Eles vão olhar para mim e vão te ver, porque sendo teu amigo e sendo eles meus amigos, eles vão te receber também. Escute. Aí Paulo passa a viver esse amor que se expande. Em Romanos 12, 15, olha aí, irmão Josias, ministro e evangelista. Está escrito assim: aprenda, palavras minhas primeiro, aprendam a viver em comunhão. Aí tem lá escrito assim: alegrai-vos com os que se alegram. Festeje a festa do outro. Deixe de ser bobo. Sorria com a bênção do outro. Aleluia. Abra a carranca. Separe o sorriso, o melhor, para dizer glória a Deus e aleluia junto. Meu irmão, que bom que você venceu. Que bom que você foi curado. Que bom que a família foi restaurada. Aleluia. Paulo diz isso, meu querido Aurélio. Alegrai-vos, irmãos, com os que se alegram, mas não esqueçam, palavras minhas e dele agora. Mas chorai com os que choram, porque até que na alegria a gente se arrisca, mas no choro é para menos. Eu vou tirar o dia para orar por você, eu vou esquecer um pouco as minhas causas, os outros estão orando por mim, eu vou orar só por você. Aleluia. Hein? Isso é um padrão, hein? Escute. Em 1 Coríntios, a gente vê, lá no capítulo 12, no verso 21, o Senhor nos dá uma ideia. Paulo está agora explicando o que é essa igreja, e ele diz assim, sobre essa santa dependência um dos outros. O mundo quer que a gente seja independente. No dia que você vem para a igreja com uma camisa igual do irmão, você fica meio assim, baleado. Fica assim. Isso para os homens é difícil. Mas para as mulheres, um vestido igual, anarquiza a obra. É uma vontade de ser diferente. Medalha de ouro no meio de todas que são de bronze. Olha aí. Aí Paulo diz assim, ó. Paulo brinca. Ele brinca. Igreja é um corpo, Crislando. Aí ele diz assim. Ei, eu estou falando de 1 Coríntios 12, 21. Ele diz assim. Ei, olhos. Que os olhos azuis, verdes, pretos, marrons, bonitos, grandes, pequenos. Ei, olhos, vocês não podem dizer que, ei, mão, ou ei, mãos, nós não precisamos de ti, porque olhos precisam de mãos. Aleluia. Então, é o segredo de Deus para a sua vida dar certo. Eu não estou falando de uma instituição, não, eu estou falando de um plano chamado igreja, que você não só ouve, vai, você faz, compõe, é gente de Deus. Aleluia. Diga comigo, somos gente de Deus. Escute, Paulo continua ensinando assim, rapaz, antes de ensinar poder, milagres, maravilhas, ele fala de amor, de comunhão, porque o Senhor, ele trabalha com propósitos. Aí ele sempre, preste atenção, vá lá ver, quase sempre em final de cartas, ele diz assim, ei, eu vos saúdo com beijo santo, com ósculo santo. Aí ele, não contente de beijar, de fazer, de ter carinho por gente, por pessoas, ele dizia assim, ei, vocês se saúdem com ósculo santo, santo, amor santo em Deus. Aí, de tanto fazer, ficou conhecido o povo, ficou conhecida a igreja como o povo que se beijava muito. As pessoas não entendiam. Homens que vinham do trabalho, muitas vezes rude, quando chegava assim, na presença de outros santos homens de Deus, se abraçavam
e beijava no rosto, porque de certa forma estavam beijando o nosso Cristo. Hoje eu pensava assim, a igreja de Atos, ela é desafiadora, porque lá diz assim, as pessoas que faziam parte de um grupo vendiam tudo que tinham e repartiam entre si, né? Ixi! Eu sei, é muito provável que não dê para se fazer do mesmo jeito, vender tudo que tem, repartir tudo entre si. Pelo modelo que vivemos, talvez não seja permitido, mas você tem que sair daqui aprendendo uma coisa. Alguma coisa você tem que aprender a dividir. Estava com vontade de pregar, mas já estava vencida a hora. É um povo que se beijava muito. Aqui e acolá eu arrisco dar um beijo nas pessoas. E tem uns camaradas que eu vou beijar e ficam assim. Mas é fruto de comunhão, gente. Já não tem mais separação. O Senhor, de certa forma, consegue unir as pessoas no espírito. A carne está subjugada, ela existe, deve ser domada, é animal na jaula. Carne é animal que deve ser preso numa jaula. Aí no espírito nós somos livres. Né? Há um bom sentimento comum, comunhão, em pessoas bem diferentes. Não vale status social, nada. É povo de Deus, é gente santa, é lavado, é remido. É gente que vai se abaixar para passar na porta estreita. Amém. Escute. A gente precisa perceber o outro. Porque se não perceber o outro, não percebe Deus. O Senhor disse isso. Isso não é inédito. Como é que você vai amar a Deus que não vê, se você não consegue amar o irmão que você vê, às vezes todo dia? Alguém me disse assim, pastor, eu ia passando lá no Rio Mar. Lá na praça de alimentação do Rio Mar. Aí de repente eu ouvi um alarido. E tinha lá uns 20 e poucos gritando e fazendo barulho, bem alto e dizendo parabéns para você, era aniversário de alguém. E foi uma bagunça, uma zoada, o pessoal sem entender, gritando dentro do shopping. Eu disse, pastor, esse pessoal era da Nova Vida. A gente é um povo que celebra a vida. Mas deve celebrar a vida de todos. Em todos os lugares. Eu termino dizendo que essa vocação que nós temos, eu estou com tanta vontade de pregar. Eu tenho que aproveitar a oportunidade. Essa vocação que nós temos nos custa muito caro. Demanda muito esforço. Para eu estar aqui é esforço e para você também. Muito esforço e muita inspiração. É aquarela numa mão e pincel na outra para você pintar um quadro desenhado por Deus. É inspiração para viver. A vida não pode ser vivida de qualquer jeito. Aliás, você, pelas mãos do pastor Wesley, você recebeu uma página em branco para você reescrever com o sangue de Cristo. Então é importante, cada segundo, olha para o relógio. Ei, Senhor, o que é que eu posso fazer ainda hoje? Vou telefonar para alguém, vou beijar mais alguém. Quem sabe falar com aquele alguém que eu me magoei ou que se magoou comigo. Pois bem, essa vocação você dedica muito. Você dedica inspiração e dedica força e esforço. E você luta para fazer o melhor. É claro que você luta para fazer o melhor. Esse aqui está na mesa e quer ser o melhor, como é que chama? Instrumentista? O cara que fica aí mexendo nos botões? Seja assim. Então ele quer fazer bem feito, fazer com excelência, porque é para você, mas antes é para Jesus. O pessoal da portaria, do portão, o pastor que prega, a criança, o do violão, sabe? Que se aponta para Deus, em casa já se preparou, já orou, já botou aquele perfume diferente. Eu vou me encontrar com o rei, aleluia.
Isso demanda cuidado, atenção, esforço, inspiração, não é de qualquer jeito. Ei, sorria, você está num ambiente de sucesso, na presença de Deus, no altar, na antessala da sala do trono. Já já você vai comer pão e água da vida. Pois bem, você faz tudo bem feito e se esmera. Eu vejo o pastor Wesley fica doidinho domingo aqui para pregar e cuidar do louvor. Ele fica agoniado. Eu digo, pastor, só presta na pressão. Na pressão a gente rende mais. Porque se a gente não pressionar, o cara vive folgado. E folgado não funciona bem. Nada folgado, nem engrenagem, nada folgado. Não é? E quando a gente chega lá em cima, Senhor, que bênção que o Senhor está cumprindo o que desenhou. A casa que o Senhor projetou está na fase final, na pintura, nos detalhes finos. Aí quando você está assim, querendo usufruir do que conquistou em Cristo, aí você descobre que nada é seu, tem que ser derramado, é cântaro que tem que ser vertido sobre alguém. Eu queria terminar, eu tinha mais coisas, mas por aqui eu termino, sobre essa questão de comunhão que vira distribuição de graça. Comunhão que se transforma em transferência, era a palavra que eu estava procurando. Transferência. Segredo de Deus, assim acontece. Algo é transferido. Você está aqui sendo transferido de alguma coisa. Essa entrega precisa de uma recepção. O grito de agradecimento tem que vir e você cumprir, se dispor ao passo número 2. Aí isso vira uma engrenagem que funciona. A igreja é uma máquina que funciona. Uma máquina de fazer gente de Deus. Uma oficina que não desentorta, não. Faz de novo acontecer de novo. O cântaro é vertido. Está bem cheinho, tá? Pois então derrame. Derrame sobre a cabeça de alguém. Ei, crie filhos. Gere filho. Faça discípulo. Derrame esta água da vida. Transfira o que você recebeu, que não é seu. Você é um canal que Deus, com grande graça e misericórdia, depositou confiança. Esse aí que eu posso derramar meus talentos e dons. Não guarde para você. Talento não é coisa para se guardar. Talento é coisa para se distribuir. Porque quando guardamos, viramos belas engrenagens na prateleira da loja. Mas quando nos doamos, viramos uma máquina em movimento, construindo para Deus. E esse egoísmo não é cria do céu, é da terra. Essa individualidade, esse quintal pequeno, é coisa do inferno. É uma cultura que precisa ser expulsa. Ei, seja generoso, abra o coração. Às vezes você não pode doar dinheiro, mas você pode doar sua vida. Não venha ser usado por Deus só no tempo da simpatia, não. No dia que você acordar com aquela nuvem escura sobre você, eis o dia propício para você ser generoso, porque é dando para o Senhor que você recebe graça e misericórdia. Eu estou falando de algo que é transferência e eu termino por aqui. Não guarde para você. Ei, Moisés, há um Josué te esperando. Pastor, transfere. Músico, transfere. Baterista, faz outro. Porteiro, ensina o outro o que você faz lá. Ei, Elias, o teu cântaro está cheio demais. Enche 2 vezes agora e derrama sobre Eliseu, porque grande é a obra. Aleluia. Ei, Ruth, grita, porque dentro da igreja tem uma Noemi te esperando para te ensinar o caminho da fidelidade, para ser uma grande mulher de Deus também. Aleluia. Eu estou falando comunhão que leva a transferência sem resistência. Eu não tenho mais medo de doar o que Deus me deu, porque quando eu dou, o Senhor me renova. Aleluia. E por último, gente, eu queria dizer que a igreja feita por você é um lugar de ressurreição. Não era gente que estava só ferida, era gente que estava morta. A igreja é um lugar de fazer de novo. É a história da folhinha, da página novinha em folha.
É lindo isso, começar de novo, nascer de novo, agora da água e do Espírito. É maravilhoso crer que isso que está acontecendo, que com essa coisa tão difícil que está acontecendo, não é o fim. A esperança é algo tão inspirador, porque na pessoa certa, em Deus, na palavra que não falha, você pode sonhar, nem mais nem menos, mas na largura, na profundidade, na distância, na grandeza da palavra da promessa. Então, eu queria que você entendesse que a igreja não é um lugar para vivos, só para vivos. É um lugar para a ressurreição de quem ainda não viveu. Eu vi o testemunho da irmã Zenete aqui, e eu não sei se ela está sentindo o que eu estou sentindo, mas Deus está inaugurando um tempo novo. Você recebe isso aí? Nunca impeça as pessoas de compor essa esperança, julgando. Trabalhe para trazê-las, não para uma instituição, para ser contado um número, mas para inaugurar uma nova vida. Nós temos uma responsabilidade grande, porque a nossa igreja carrega no nome a missão. Nós somos atos de uma nova vida. Não tem lugar para mesmice, nem para acomodação, nem para o egoísmo. Aqui é um lugar de se fazer para Deus, fazendo para as pessoas. Aleluia. Não impeça os sofridos, não barre. Ei, Oriente, ceda. Ei, Ocidente, solte. Aleluia. Não proíba as pessoas. Não pare de dar chance. Não ignore o desespero. Não deixe de olhar os feridos. Levante, você tem força de Deus. Na Porta Formosa você levanta o abatido. Escute uma coisa, você não está de férias, nem às vésperas de uma aposentadoria. Você é como o cabrito montês, que se renova e pula, e salta, e canta, e louva, e a esperança vem. Eita Deus! Se existe uma coisa que Jesus está trabalhando, é por esperança. Há um céu, ou terra, há um céu. Jesus estava pregando em francos milagres, como aqui nesta noite. O Senhor está fazendo algo aqui. João estava preso. João estava quase esvaziando o cântaro. Preso. Aí ele manda alguém, ele sabe de Jesus e dos seus milagres. Ele ouve falar. Coisa boa é um ouvido que consegue ouvir as coisas de Deus, as boas notícias do domingo, da ressurreição do nosso Cristo. Ele ouve falar, e lá na cadeia, na cela, na desesperança, na escuridão, a luz chegou aí, a luz chegou lá no cárcere, a luz no cárcere. E às vezes o cárcere está dentro, na alma, no coração, e é noite da porta do cárcere se abrir. Aí João está preso, mas o seu coração está livre. Aí ele manda perguntar, diante de tantos fatos de amor, de graça, de poder, misericórdia, pergunta para ele, pergunta para Jesus, se ele é mesmo aquele que há de vir, ou se a gente tem que esperar outro. E a resposta de Cristo foi só uma, se referindo à sua obra mor. Ele disse, olha, diga a ele só uma coisa. Ele não disse assim, eu sou. Para João ele não disse isso, ele disse, diga só uma coisa, os cegos veem, os paralíticos andam, os enfermos são curados, os cativos são libertos. Dê boas novas para João, porque a prisão não vai lhe conter. Aleluia. A igreja é um lugar que tem que saber que já Deus vai fazer um milagre na vida de uma pessoa. E essa noite pode ser na sua e na minha. Eu queria, tá bom, não dá mais não, mas eu queria assim, sobre essa questão de ser igreja. O que é que precisa para você ser igreja? Eu separei três plaquinhas. A primeira, olhe menos para você mesmo.
Porque senão não vai sobrar tempo. Olhe menos para você mesmo, para que você possa ver a obra de Deus lá fora, na vida das pessoas. Em Efésios 4:15 que eu li, tem assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça. Essa palavra crescer, ela carrega, dentro do contexto de igreja, a necessidade de você encontrar o outro para se juntar a você e fazer movimento do corpo. E o mundo ensina a gente a exclusividade. E a palavra vem e manda você soltar tudo. Olhe menos para você mesmo. Senão o diabo vai ganhar essa história de iludir as pessoas. Porque ora com as coisas ruins, aí você vai chorar pelas coisas ruins. Ora pelas coisas boas, você vai se divertir demais com as coisas boas. E ele vai continuar, assediando. Se você descobrir esse fator de olhar para o outro, a sua vida será, sem medo profetizo, muito mais abençoada. Segunda bandeirinha. Troque algumas ações da sua vida. Para ser igreja, não ir à igreja, não ouvir da igreja, não ver a igreja acontecendo, mas ser a igreja, troque algumas coisas. Troque o confortável pelo necessário. Porque via de regra, para você fazer a obra de Deus, é sair do seu conforto e fazer o que é extremamente necessário, porque é Deus que está declinando. Você pode dar um amém? Porque o confortável é você ficar retraído, fazer só o que você sabe, fazer só o que é seu, cuidar só das suas coisas. É muito confortável. É assim que se constrói uma vida, um escopo de vida. Você vai sendo aquela pessoa que sua mente imagina que é e que você viu em alguém, e você vai construindo um castelo muito pequeno. Aí o Senhor vem e derruba esse castelo porque é de areia. Ele quer fazer um maior, que caiba mais gente. E aí você vai ter que aprender a fazer o que é necessário, a atitude certa na hora exata. E às vezes é difícil. Quando eu cheguei aqui, o nosso Moacir estava ali meio que acordado, meio que dormindo cedo, de tarde. Querendo tirar um cochilo, enquanto a sua esposa estava ensaiando com a Lana uma dança que vem por aí. Aí eu olhei assim para ele com pena, dó, bichinho dormindo, descansando, uma semana, quem sabe. Né? Tirei aqui uma cédulazinha do bolso. Ei, vai ali no mercantil comprar o pão da ceia. Eu pedi assim, ó, ei, vai ali comprar o pão da ceia e vai. E o vinho, viu? Ele foi. Porque era necessário. Confortável é ficar no cochilo. Se você se dispor a fazer o que é necessário e tomar atitudes que respaldam a vontade de Deus, se apronte, porque você vai colher muitos frutos. O necessário está aqui, do qual todo o corpo, bem ajustado, no 16, ligado pelo auxílio de toda junta. Eu acho esse versículo impressionante. Porque ele diz assim, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Não, acabou essa história de plateia. É todo mundo se mexendo. E aí o Senhor faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Sensacional. Meu querido Eduardo, por último, termina assim, a terceira bandeira. Às vezes a gente fica confuso nesse reino chamado igreja. Não sabe o que faz. Nem quando começa. Fica meio confuso mesmo, eu não sei. Sabe, mas é porque está escondido assim dentro da oração. E daquela oração fervorosa. Senhor, eu quero saber. Aí você fica confuso. Como dentro de uma selva sem saber para onde ir. Um dia desses, um expert. Como é que chama na linguagem de hoje? Um cara que sabe muito a respeito de um assunto. É expertise. Uma expertise em salvamento e sobrevivência, dizia assim, olha aí, Josias, essa aí. Quando você estiver perdido numa selva,
Um avião cair, você escapar, um piquenique que não deu certo, perdeu-se dentro de uma selva. Não tem ninguém, está sozinho. Meu amigo, ache um rio. Porque o rio sempre dá em algum lugar. E esse rio nós já achamos. Não estamos mais perdidos nessa selva de pedra. Achamos um rio. É claro que vai dar num lindo lugar. Aleluia. Desculpe pela demora. Nós estamos na antessala. Tire as sandálias. Lave bem os pés. As portas estão se abrindo. Nós vamos entrar na sala da mesa do Cordeiro de Deus. Santa Ceia é algo que resume a vida. É muito real, é muito vívido, é muito poderoso, é muito renovador. Ei, amanhã é um dia melhor, porque você vai estar em comunhão com o Senhor e com seus irmãos. Aleluia.